convidado de hoje é o geriatra Dr. Ricardo Vaz. Doutor, em recente levantamento foi identificado que quase metade dos brasileiros sofrem com mais de uma doença crônica. O que exatamente é uma doença crônica? Doenças crônicas são essas que, uma vez que elas aparecem, elas não têm propriamente uma cura, então elas permanecem, e aí a atitude que se pode e deve fazer é o controle adequado dessa doença para que você previna ao máximo as suas consequências e complicações. E essa é uma das características dos idosos, em que as doenças crônicas começam a aparecer e se tornam mais frequentes nessa faixa de idade. Enquanto o jovem, a característica são as doenças agudas, como uma gripe, uma pneumonia, um acidente, quer dizer, você resolve aquilo lá e em geral está curado, né? Trata algo por poucos dias. Já as doenças crônicas, elas vêm para ficar, então a gente tem que se tornar amigo delas no sentido de controlar elas e não se rebelar contra o tratamento. Então doenças crônicas não tem nada a ver com doenças genéticas? Não. Muitas Aquelas delas são podem... influenciadas por fator genético? A maioria das doenças, inclusive as doenças crônicas, hoje se sabe que tem algum tipo de influência genética, né? Alguns genes que a pessoa tenha podem aumentar a predisposição dela a ter a doença. Mas o nome crônico não quer dizer nada com relação à causa, mas só com o fato de que ela é uma doença que permanece. A aguda, ela vem num pico, às vezes até mais forte, mas tratou, curou, acabou. Não existe cura, então, para a doença crônica? A doença crônica são doenças que devem ser controladas, bem controladas, e na verdade não há uma cura na maior parte delas, né? Quais são as mais comuns, doutor? São várias, né? Tem a pressão alta, a diabetes, são doenças que se destacam bastante. Tem artrose, que são os desgastes nas articulações. Tem a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, favorecendo as fraturas. Depressão pode ser considerado eventualmente curável, né? Mas ela pode recidivar ou recair, pode voltar. Doutor, muito importante esse ponto que o senhor tocou, a depressão. A depressão é uma doença comum entre os idosos? É comum. Na verdade, tem sido comum em todas as faixas etárias. Talvez um pouco mais comum nos idosos, até não tanto a mais quanto a gente imagina, mas é comum nos idosos, sim. E pode ter tanto fatores próprios da idade contribuindo com isso, né? Como que a pessoa lida com a aposentadoria. Alguns lidam bem, outros não, e não conseguem se adaptar e substituir para novos propósitos, novos objetivos. A questão financeira, muitas vezes na terceira idade, que infelizmente com as aposentadorias em valores baixos dificulta para muitos. São fatores que podem desencadear as perdas com relação à saúde. O próprio surgimento de doenças físicas crônicas favorece o surgimento da depressão. Doutor, a OMC, a Organização Mundial de Saúde, estabelece que é idoso aquele que tem 65 ou mais anos de idade. Mas 65 anos, tem muita gente com 65 anos que é absolutamente ativa, que continua trabalhando. Qual é a diferença entre as pessoas que conseguem chegar a essa idade com uma saúde, com um estado de saúde muito bom, muito positivo, e aquelas que não conseguem? Por que isso? Inclusive, é considerado que a partir de 60 anos já é a terceira idade nos países menos desenvolvidos, mas os mais desenvolvidos é exatamente acima de 65. Então, exatamente, isso é um dado mais, é um critério mais estatístico, né? Porque a ideia que você tem quando você fala, a gente usa o termo idoso, mas é o termo às vezes, velho. A pessoa tem 60 anos e é mais jovem do que uma pessoa de 40 anos. Exatamente. Então, o primeiro conceito que se tem que ter com relação à terceira idade é que velhice não é sinônimo de doença. As doenças podem até ser mais frequentes nessa fase. Então quer dizer que envelhecer não significa sofrer? Não deveria significar. Exatamente. Então, as doenças crônicas são mais comuns na terceira idade? São. Mas você pode ter, às vezes, 2 ou 3 doenças crônicas e ter uma qualidade de vida excelente. Se você cuidar bem delas, elas podem não te trazer limitação nenhuma. E aí é exatamente isso. Às vezes você encontra alguém de 80 anos muito bem,
totalmente independente, e às vezes uma pessoa de 60 anos num estado muito pior. Isso está ligado diretamente com o histórico de vida, doutor? Com certeza. E aí há realmente fatores genéticos envolvidos, mas tem muito, e aí é onde a gente pode interferir, que é a maneira como a gente vive. Então, o ambiente em que a gente vive, os hábitos que a gente tem. Na verdade, assim, o que a gente plantar, a gente vai colher. Grande chance de colher o que plantar, né? Doutor, o senhor falou de mais de uma doença crônica na mesma pessoa. Isso gera vários tratamentos com remédios e com drogas diferentes. Como administrar isso? Porque são muitos médicos diferentes, muitos medicamentos diferentes e uma pessoa só recebendo toda essa carga de informações. Exatamente. Então, isso é uma das características que diferencia essa área da geriatria, em que o sujeito aí, que é o idoso, tem essas duas características muito frequentes. A polipatologia, que significa várias doenças ao mesmo tempo, e a polifarmácia, vários medicamentos ao mesmo tempo. E vários medicamentos podem, às vezes, interagir um com o outro, causando, às vezes, outros problemas, efeitos colaterais. Às vezes o idoso vai no médico e não passa para ele o histórico que o outro médico já receituário, medicamento. Isso é função de cada área da medicina, quando fizer uma consulta, sempre olhar o todo. Infelizmente, isso nem sempre até pela demanda alta, pressa, nem sempre isso é feito tão adequadamente. Mas justamente a área da geriatria surge como o geriatra clínico geral do idoso, a visão dele é global. Gerenciar todo esses diferentes tratamentos. Idoso, onde ele poderia ter no geriatra um médico de referência para cuidar de todos os seus problemas e obviamente vai precisar dos especialistas específicos também. Isso aí. Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos logo. Não saia daí porque no próximo bloco vamos falar mais sobre o mal de Alzheimer. Espero você.